Olá, cinéfilos! Imagine um filme que mistura terror, comédia e efeitos especiais revolucionários para a época, resultando em uma obra-prima que continua fascinando gerações. No vídeo de hoje vamos explorar as curiosidades de um lobisomem americano em Londres. Você vai descobrir como cenas icônicas foram feitas, os desafios enfrentados na produção e o impacto que o filme teve no cinema de terror. Prepare-se para uma viagem pelos bastidores dessa obra que redefiniu o gênero e deixou sua marca na história do cinema. Lançado em 1981, Um Lobisomem Americano em Londres foi dirigido por John Landis, que já era conhecido por seus trabalhos em comédias como Os Irmãos Cara de Pau. A mistura de gêneros foi proposital, pois Landis queria criar algo que fosse ao mesmo tempo assustador e divertido. A ideia do filme nasceu muito antes de sua realização. Em 1969, quando Landis estava trabalhando como assistente de produção na Iugoslávia, ele teve a ideia ao presenciar um funeral peculiar, onde o corpo do falecido era enterrado com rituais para evitar que voltasse como um morto-vivo. O filme começa de maneira despretensiosa, acompanhando dois amigos americanos, David e Jack, em uma viagem pela Inglaterra. O tom logo muda quando eles se deparam com algo aterrorizante nos pântanos da região, um lobisomem. A transformação de David em lobisomem é um dos momentos mais memoráveis do filme e um marco na história dos efeitos especiais. Rick Baker, o lendário maquiador e artista de efeitos, foi o responsável por criar a transformação que chocou o público. Não havia CGI naquela época. Tudo foi feito com maquiagem prática, próteses e animação stop motion, exigindo horas de trabalho minucioso. Uma curiosidade interessante é que Rick Baker começou a desenvolver os efeitos muito antes da produção ser confirmada. Landis compartilhou o roteiro com ele ainda na década de 1970 e Baker passou anos pensando em como trazer as ideias para a tela. Quando finalmente chegou o momento, ele enfrentou desafios técnicos e criativos que levaram à criação de novas técnicas. Por exemplo, a cena da transformação de David, que dura cerca de 2 minutos, levou semanas para ser filmada. O processo envolveu plataformas móveis, câmeras específicas e truques de iluminação que criaram a ilusão de que ossos e músculos estavam se expandindo em tempo real. O tom do filme também é um ponto fascinante. Apesar de ser um terror, ele é recheado de momentos cômicos e absurdos. Essa combinação de humor e horror foi uma jogada arriscada para a época, mas Landis acreditava que era a melhor forma de contar essa história. Uma cena emblemática que exemplifica isso é quando David, já transformado, acorda em um zoológico e precisa fugir sem roupas, criando um contraste entre o lado bestial do personagem e sua vulnerabilidade humana. Outro aspecto que chama a atenção é o uso da música. Landis optou por incluir canções que mencionam a lua, como Bad Moon Rising do Creedence Clearwater Revival, para dar um toque irônico às cenas. A trilha sonora não apenas complementa a narrativa, mas também se tornou um elemento icônico do filme. Além disso, a escolha do título, que menciona Londres, não foi apenas uma referência geográfica, mas uma forma de atrair o público internacional. A ambientação no Reino Unido permitiu ao filme explorar locais históricos e criar uma atmosfera única. Outro ponto fascinante sobre Um Lobisomem Americano em Londres é o impacto cultural que o filme teve, especialmente por trazer um novo olhar ao mito do lobisomem. Antes disso, as produções sobre o tema seguiam uma fórmula mais tradicional, como nos clássicos da Universal. O filme de John Landis, no entanto, apresentou um monstro mais visceral, aterrorizante e humano. A transformação dolorosa de David simboliza a luta interna entre o homem e a fera, algo que muitos críticos interpretaram como uma metáfora para a perda de controle e a natureza instintiva do ser humano. Falando em inovação, Um Lobisomem Americano em Londres foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor maquiagem, uma categoria que havia sido criada naquele ano. Rick Baker levou o prêmio, consolidando sua reputação como um dos maiores artistas de efeitos práticos de Hollywood. O reconhecimento foi mais do que merecido, considerando o nível de detalhe envolvido no trabalho. Para criar o visual do lobisomem, Baker estudou anatomia animal e combinou características de vários predadores, como lobos e ursos, resultando em uma criatura assustadoramente realista. Os bastidores do filme também têm suas curiosidades. Por exemplo, Griffin Dunne, que interpretou Jack, teve que passar por horas de maquiagem para se transformar em um zumbi em decomposição.
A cada aparição no filme, seu estado de decomposição piorava, e isso exigia camadas adicionais de maquiagem e próteses. Apesar do trabalho pesado, Dunn frequentemente fazia piadas no set, ajudando a aliviar a tensão durante as longas sessões de filmagem. Outra curiosidade é que a cena em que David sonha com demônios nazistas foi uma das mais controversas, chocando tanto a equipe quanto o público. Landis afirmou que a ideia era mostrar os horrores internos de David, mas a sequência acabou se tornando uma das mais comentadas do filme. O legado de um lobisomem americano em Londres vai além do cinema. Ele influenciou diversas outras produções, como The Howling e Lobo, além de ter inspirado a estética de videoclipes famosos, como Thriller, de Michael Jackson, que também foi dirigido por John Landis e contou com os efeitos de Rick Baker. Aliás, a conexão entre o filme e o clipe é tão forte que muitos fãs consideram um lobisomem americano em Londres uma espécie de precursor do icônico vídeo musical. Embora o filme seja amplamente elogiado, ele não escapou de críticas. Alguns espectadores acharam o final abrupto e até decepcionante, mas Landis defendeu sua escolha, dizendo que a tragédia era essencial para a história. A cena final, com David sendo morto em sua forma de lobisomem enquanto sua amada observa, simboliza a impossibilidade de conciliar a natureza humana com a monstruosidade. Curiosamente, o sucesso do filme levou a uma sequência, Um Lobisomem Americano em Paris, lançada em 1997. No entanto, a continuação não conseguiu capturar o mesmo encanto e inovação do original, sendo amplamente criticada tanto pelo público quanto pela crítica. Apesar disso, o filme original permaneceu intocado em sua relevância, sendo considerado até hoje uma das melhores obras do gênero. Encerrando nosso mergulho pelos bastidores de Um Lobisomem Americano em Londres, podemos afirmar que sua combinação de humor, terror e inovação técnica o tornou uma obra-prima atemporal. É uma prova de como o cinema pode desafiar convenções e criar algo único. Se você é fã do gênero ou simplesmente ama histórias bem contadas, este filme é um daqueles que merece ser revisitado sempre. Afinal, ele nos lembra que o verdadeiro terror não está apenas nas criaturas que vemos, mas nos monstros que habitam nosso interior. Deixe nos comentários o que você achou desse clássico. E não esqueça de se inscrever no canal Vlog Clássicos do Cinema para mais curiosidades da telona. E até o próximo vídeo.